Apocalipse vai dizer assim, capítulo 2. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Éfeso. Essa é a mensagem daquele que segura da mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo que você faz, vi seu trabalho árduo e sua esperança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Mas há isto a seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Aqui está um forno aqui na frente. Agora sim, bem geladinho. Bem geladinho. Bom, irmãos, o livro de Apocalipse, ele é um livro que chama a atenção de muitas pessoas, até daqueles que não são cristãos. Ele também é muito querido pela igreja, todo mundo tem uma curiosidade acerca do livro de Apocalipse, tem uma certa afeição, muitos têm medo, né? Porque Apocalipse é o último livro da Bíblia e ele é um livro que fala acerca dos últimos dias, né? Acerca da volta de Cristo. Só que ele não é um livro, ele é um livro muito bom, é um livro essencial para a nossa compreensão cristã do Evangelho, da Palavra de Deus. Porém, ele é um livro muito fácil de ser lido. Ele é um livro com muita simbologia, um livro com muitos símbolos. E aí também acaba sendo uma piscina para aproveitadores e para aqueles que não têm temor a Deus e não têm também um conhecimento para poder interpretar aquilo que essa simbologia está dizendo. Tá? Até talvez aí a gente aproveite que a gente já está em Apocalipse e a gente mergulhe um pouco mais depois. Por enquanto a gente vai se ater aqui essas cartas às igrejas, essas 7 igrejas. Tá? Essas 7 igrejas que estavam localizadas ali na Ásia Menor, onde hoje você vai encontrar ali a Turquia, ali que estavam presentes as igrejas, né, essas 7 igrejas. A igreja de hoje é a igreja de Éfeso. Porém, lembrando que a palavra de Deus, principalmente Apocalipse, ele é cheio de simbologia. O número 7 na Bíblia, ele significa perfeição. Então, essas 7 cartas, elas não estão direcionadas exclusivamente para essas igrejas. Elas têm uma mensagem muito específica, conforme nós vamos ver hoje. Cada mensagem direcionada a uma específica igreja. Mas, porém, ela é também uma carta, no seu geral, no seu total, ela é uma carta escrita para todas as igrejas de Cristo. Então, essa carta, ela também é direcionada a nós, como igreja de Jesus Cristo. Eu falo carta, porém, eu acho que quem aqui teve o privilégio de escrever uma carta? E-mail não vale. Tá? WhatsApp, muito menos. Bom, pelo que eu vi as mãozinhas aí, poucas pessoas tiveram o privilégio de escrever uma carta. Quem recebeu uma carta?
Muito bem. Quando eu falo carta, eu falo aquela carta que demora dias para chegar, não é a cartinha do Serasa, tá? Deixando bem claro, tá? Não é a cartinha do banco, entendeu? Carta é aquela que vem, eu achava lindo a carta, quando ela vinha carimbada de selo. Quanto mais selo para mim, era mais legal. Eu gostava quando ela vinha cheia de selo, um selo diferente do outro, e ela vinha ainda carimbada, com vários carimbos. Às vezes eu até deixava a carta voltar para ela vir com um carimbo, né, de não estava, né, para ficar mais bonito, né. Carta internacional, então, era bem legal, bem massa de receber. Na minha juventude, o meu namoro ele foi cheio de cartas, então eu sei muito bem o que é receber uma carta. Escrever, eu peço perdão até hoje para minha esposa, porque eu falhei muito em responder as cartas. E até porque tenho pena dela, porque eu acho que ela deveria ter muita dificuldade de compreender os meus garranchos, né? Eu sou fruto do computador, nem da máquina da datilografia, fruto do computador. Então, mas a carta ela tem uma coisa que se perdeu muito nesse mundo digital, que é aquele carinho, aquela afeição, aquele sentimento, aquele amor, de você dedicar um tempo, de você escrever ali de próprio punho, né? Então a carta tem uma questão muito íntima, ela é muito pessoal, ela tem um objetivo de se conectar realmente, né, com o destinatário. Há uma importância por quem escreve, né, pela pessoa que irá receber essa carta. Hoje em dia, não que isso não aconteça hoje em dia, mas hoje em dia as nossas mensagens elas são muito descartáveis, elas não têm muito valor, porque você escreve, você pode apagar, você pode excluir ali a mensagem antes da pessoa visualizar. Elas não têm tanto peso quanto tinha uma carta. Depois que você mandava a carta, meu amigo, olha, demorava em média aí de 30 dias para a pessoa receber a carta, a não ser que fosse um telegrama. A telegrama era uma frase, 2 frases, e a notícia geralmente não era muito boa. Entendeu? Quando chegava o telegrama lá em casa, era um negócio, chegou um telegrama. Geralmente faleceu alguém querido, alguma notícia muito ruim. A não ser alguma notícia muito boa, mas sei lá porque o ser humano ele tem mais prazer em dar má notícia do que dar boas notícias, né? Mas isso aí é fruto do nosso coração pecaminoso. Porém, voltando aqui, então isso aqui eu quero que você entenda que essas cartas são cartas muito preciosas de um Deus que escreve uma carta para sua noiva. Se você lembrar, entendeu? Cristo ele trata a sua igreja como a sua noiva. Traz ainda mais um peso aqui de amor, né, e de cuidado para com a sua igreja. E lembre-se que Cristo ele morreu pela sua igreja e ele vai voltar e buscar a sua igreja. O contexto aqui era um contexto muito cruel, era um contexto muito tenso. Aqui a igreja vivia em perseguição. Havia um imperador nessa época chamado Domiciano. Ele era um perseguidor sanguinário da igreja. Ele exilou o apóstolo João. Quem escreve essa carta é o apóstolo João, o último apóstolo a estar vivo. Todos os outros haviam morrido e assassinados de maneira muito, muito cruéis. E ele é exilado para uma ilha chamada Ilha de Patmos. Então, lá, João, além de estar preso, ele também tinha ali uma tarefa, uma função de quebrar pedras. Era isso que ele fazia ali nessa prisão. Ele quebrava pedras. Porém, um dia, ele recebe de Deus uma série de revelações. O livro de Apocalipse é um livro que foi revelado a João. E João teve o privilégio aqui de escrever esse livro, que é a revelação do Jesus Cristo glorificado.
Interessante, meus irmãos, para vocês verem, né, como o nosso Deus ele é bondoso. Nós não vamos ver o primeiro capítulo, porém, talvez a gente encerre a série com esse capítulo, que é um capítulo muito legal também. A primeira forma que Deus se apresenta a João é mostrando a João, se revelando a João com uma imagem de um Deus glorificado. Nós muitas vezes esquecemos a imagem de Jesus Cristo glorificado. A imagem que está presente em nossa mente é o Jesus Cristo na cruz, é o Jesus Cristo como um cordeiro mudo que foi imolado, que foi derramado o seu sangue ali na cruz. Porém, como se Deus visse aqui também a dor de um apóstolo que dedicou a vida pela igreja, que viu todos os outros apóstolos serem assassinados de maneiras cruéis, e ele ali sozinho, exilado numa ilha, quebrando pedras. De repente ele tem a visão de Deus, e olha como Deus se apresenta ao seu Filho amado. Ali no verso número 12 do primeiro capítulo, ele vai dizer assim: quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro, e em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Vestia um manto comprido com uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chamas de fogo. Os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita tinha 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 lados. A face brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Amém? Essa é a imagem do Deus glorificado, o Deus que venceu a morte, o Deus que reina, que é o Filho de Deus Todo-Poderoso. E é assim que ele vai voltar, meus irmãos. Não mais como um cordeiro mudo ali. Nós vamos ver o nosso Deus Todo-Poderoso. E olha o conforto de João ali naquela ilha, ao ver: eu não estou derrotado. O Deus a que eu sirvo, vivo está. Olha o poder do meu Deus. Cada um desses símbolos aqui há significado deles. O que eu mais gosto é da espada que sai da boca do nosso Deus. E nada mais é, dando um spoiler aqui, do que a palavra de Deus. Deus, ele age na nossa vida através do poder da sua palavra. Não menospreze esse livro que você tem nas suas mãos, porque é voz de Deus, é poder de Deus na nossa vida. Amém? Então, que você também possa se lembrar dessa imagem, dessa visão do Filho do Homem. Nesse primeiro capítulo, nós vamos ver para frente, Deus se revela a nós aqui como o Alfa e o Ômega, aquele que é o início e o fim. Todas as coisas estão sobre a mão do nosso Deus. Quando você estiver como João, quebrando pedras, sofrendo, angustiado, lembre-se que o nosso Deus, ele vivo está e ele reina para todo sempre. Amém? Seguindo, meus irmãos, o primeiro símbolo que nós vemos aqui, que vai aparecer aqui nessa carta a Éfeso, é o símbolo das 7 estrelas e dos 7 candelabros de ouro. Essa é a imagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas e os 7 candelabros. Para vocês verem, já sempre em Apocalipse ele vai ter símbolos, ele vai ter alguma espécie de numerologia. E uma coisa sensacional na palavra de Deus é que a palavra de Deus, até é uma lei da hermenêutica, da boa hermenêutica bíblica, que a palavra de Deus, ela explica a palavra de Deus. Ali no verso 20 do primeiro capítulo, vai dizer o que são esses candelabros e o que são essas estrelas. Ali, versículo 20 do primeiro capítulo. Esse é o significado do mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro.
As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então aqui, nós já vemos aqui que as 7 estrelas são os anjos da igreja, e aqui você pode ver, há um consenso se os anjos seriam realmente anjos que intercediam pela vida da igreja, mas eu gosto muito da interpretação que vai trazer esses anjos aqui como os pastores e os líderes dessas 7 igrejas. Então, as estrelas, nós podemos ver como os líderes dessas igrejas, e os candelabros que ficavam na outra mão de Jesus eram representados por cada igreja. Cada candelabro era uma igreja. O que essa simbologia tem a nos dizer, o que ela está nos falando aqui? Jesus está dizendo aqui que ele tem sobre o seu domínio, da sua mão, tanto os líderes da igreja, quanto também a própria igreja. A sua igreja está sobre as suas mãos. E os líderes da igreja também estão sob o domínio das suas mãos. Não apenas ele tem nas suas mãos os líderes e as igrejas, como também ele anda no meio da sua igreja. Às vezes nós achamos que Deus está muito distante, que Jesus não está vendo o que nós estamos fazendo, a maneira como nós estamos servindo, a maneira com que nós estamos vivendo. Mas aqui Jesus está dizendo que ele anda no meio da sua igreja, ele sabe exatamente o que acontece no meio das suas igrejas. Ele tem conhecimento, ele sabe perfeitamente. Mais para frente ali na carta ele vai dizer: eu sei e conheço todas as tuas obras. Jesus, ele anda no nosso meio, ele sabe quem nós somos, ele conhece os nossos problemas, ele conhece tudo o que acontece no meio das suas igrejas. Às vezes nós temos uma ignorância a respeito disso, de acharmos que nós podemos esconder coisas do nosso Deus, esconder coisas de Jesus. Aí nós acreditamos que nós podemos viver uma vida artificial, uma vida fake, porque nós temos na nossa mente que nós estamos enganando a Deus. Você lembra de Jonas? Que achava que podia fugir da presença de Deus, achava que o que ele estava fazendo, Deus não estava vendo, que o fato de ele mudar a rota que Deus mandou ele seguir, ele iria fugir da presença de Deus. Meus irmãos, nós não podemos enganar a Deus. Ele sabe muito bem quem nós somos. Muito bem. Você pode enganar o seu irmão, você pode enganar o pastor. As pessoas têm também não sei o que, né? É como se o pastor não está vendo, está tudo bem. Meu irmão, eu não sei 99,9,9% daquilo que você faz na sua vida. E saiba de outra coisa, eu não quero saber. Alguém me perguntou esses dias, em tom de brincadeira, ali no Instagram, ali, a respeito de por que eu não seguia os membros da igreja, que eu não tinha quase ninguém ali seguindo, só alguns, de muito tempo que eu sigo, e não deixei de seguir por preguiça. Eu perguntei, cara, porque eu não quero ver, eu não quero sentir dor no meu coração, eu não quero chorar, eu não quero me preocupar, eu não quero ficar lá, ai meu Deus do céu, ai, por que esse cara está postando, o que essa menina está fazendo? Eu não quero isso. Minha oração é que Jesus fale ao coração de cada um de vocês, que Ele mostre, que Ele transforme e me use quando for da vontade dEle para chegar até você com um tom de ensinado, um dom de mostrar o caminho, de mostrar a verdade. Mas saiba que eu não fico lá no Instagram, no Facebook, seja lá onde for, olhando assim, o que esse fulano está fazendo. Não ache você que eu tenho lá uma lista lá do que você faz. Não, a única lista que eu tenho lá é uma lista de oração, porque, graças a Deus, a nossa igreja está crescendo e eu preciso de um papelzinho para lembrar de todos nas minhas orações. É só isso. Então, meus irmãos, Deus sabe muito bem quem nós somos. Não se esforce para esconder.
Não pense que você está fugindo. Tá? Não tente investir numa vida artificial, porque você pode estar enganando o mundo todo. Mas aquele a quem você deve viver de uma maneira honesta e íntegra, você não engana. Lembre-se também que os candelabros e as estrelas, elas têm como função iluminar. E elas só iluminam. As estrelas e os candelabros, eles só iluminam se eles estão conectados ao nosso Deus. Porque a luz, ela não vem de nós. Nós não somos luz do mundo por conta de alguma luz interior. Nós apenas portamos a luz de Cristo. Aqui nesse mundo, a igreja, ela é portadora da luz de Jesus. Portadora. Assim como a lua não tem uma luz própria, ela reflete a luz do sol, nós estamos aqui para refletir a luz de Jesus em meio a um mundo, meus irmãos, que vive numa sombra de pecado e de tristeza. Então, nós somos e devemos ser essa igreja que leva a luz de Cristo. Éfeso, por que Éfeso é a primeira igreja, né? Uma das explicações é porque, se for olhar no mapa, depois em alguma mensagem eu vou trazer o mapa para você ver direitinho ali. Uma das explicações é que Éfeso é a que está mais próxima. Então, quando o mensageiro fosse entregar as cartas, porque essas cartas elas foram entregues à igreja. Então, quando esse mensageiro fosse entregar as cartas, a primeira igreja, a mais próxima, a cidade mais próxima era Éfeso. Pois o mensageiro ia ter que fazer uma voltinha lá em cima e ir entregando as outras até complementar aí o trajeto. E também, outra explicação que nós vemos é que Éfeso ela era uma igreja, era uma cidade muito proeminente, ela era muito conhecida, tanto a cidade quanto a igreja. A igreja não é à toa que nós temos uma carta do apóstolo Paulo à igreja, aos Efésios, né? É a igreja de Éfeso. Então, ela era uma cidade que ela era vista como uma metrópole na Ásia. Era uma cidade muito conhecida, era uma das principais cidades. Era um centro de negócios, ela estava situada numa rota de comércio do Império de Roma. Ela tinha nela também um centro cultural, um centro filosófico. Ela era conhecida como Luminásia. Significa que a luz da Ásia. Então, ela era uma cidade que brilhava. Ela possuía um porto. Se você não sabe, se você estudar um pouco de história, geografia, você vai ver que as cidades que tinham portos e bem localizados, elas cresciam muito, elas enriqueciam muito. E o porto de Éfeso, ela era muito bem localizado, ficava basicamente no meio do império. Então, para a maioria dos viajantes, era quase que uma parada obrigatória passar ali pelo porto de Éfeso. Era uma cidade rica, acontecia em Éfeso jogos que eram muito importantes, tinham uma relevância muito grande. Só perdiam por uns joguinhos que aconteciam ali em Atenas, chamado Olimpíada, não sei se você já ouviu falar. Só perdiam para as Olimpíadas, era de tão importante que eram esses jogos aí. O ponto alto de Éfeso era um grande templo dedicado a uma deusa chamada Diana ou Artemis, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Acontecia ali um culto pagão, um culto que era regado a muito sexo, imoralidade, depravação, promiscuidade. Também era uma espécie de banco. Nesse templo, a maior parte dos tesouros da cidade estavam dentro desse templo. E também era um lugar de prosperidade. Se promovia ali uma espécie de prosperidade. Não sei se você já viu algo parecido, mas era algo tipo assim: você entrega 100 aqui no templo que você vai ser abençoado 1000 vezes. Não sei se você já ouviu falar nesse tipo de prática.
Como vai dizer lá, Salomão, não há nada de novo debaixo do sol. Se você for olhar lá em Atos 19, você vai ver que Paulo ele causa um tumulto nessa cidade. Porque Paulo começa a pregar aí nessa cidade e ele acaba tendo ali um olhar muito negativo dos discípulos de Diana e de Artemis. Porque Paulo, uma pregação muito corajosa, chocante, começava a dizer, esses deuses aí que vocês idolatram, eles são tudo falsos. Eles não valem nada, eles são fake. O que começou a acontecer? Eles vendiam ali pequenas réplicas do templo como algo sagrado. Quando Paulo começou a pregar, começou a cair o comércio ali dessas réplicas do templo. E aí há um tumulto ali. Quando você tiver tempo, se você quiser ler o livro de Atos, você vai ver ali no capítulo 19 esse tumulto. Bom, você sabendo um pouco do que é Éfeso, do que é essa cidade, vamos aqui para a carta, para o conteúdo da carta, aquilo que Jesus está transmitindo a essa igreja que está numa cidade muito importante. Primeiro, na carta, Jesus ele começa a elogiar essa igreja. E são elogios que mostram o quanto essa igreja era uma boa igreja. Era uma igreja que era conhecida ali pelo começo do trecho. E no capítulo número 2, sei de tudo que você faz. Vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Então aqui nós vemos, e nós vamos ver em todas as cartas, há elogios e também há confronto, há uma exortação. Algumas têm mais elogios, outras são equilibradas. Você vai ver no decorrer da nossa série. Mas aqui, para a igreja de Éfeso, aqui Deus ele tá elogiando. Olha, eu vi o seu trabalho árduo. Ou seja, ela era uma igreja muito envolvida. Era uma igreja que era como se fosse uma colmeia de membros dedicados. O trabalho dessa igreja era notório. Jesus via o trabalho que essa igreja tinha. Era um povo, meus irmãos, sem preguiça. Era uma igreja que não tinha preguiça, era uma igreja trabalhadora, gostava de se envolver, gostava de participar da obra. Outro elogio aqui da carta era a respeito da perseverança dessa igreja. Nós vimos aqui um contexto de perseguição. A igreja sofreu forte perseguição nesse momento, e havia também na cidade, como nós acabamos de ver, um contexto muito forte de idolatria. Porém, ela é vista como uma igreja que persevera. Em meio a um contexto muito negativo, de muita perseguição, de pressão, era uma igreja que perseverava. Ou seja, eram crentes bravos, eram crentes de fibra. Aqui nós podíamos ver crentes, já está antigo essa referência, mas crente raiz. Aqui não tinha crente Nutella, eles não eram mimizentos, ficavam só reclamando de tudo que é coisa. Não. Então era um povo que trabalhava e perseverava em meio às dificuldades. Outra coisa que nós vemos aqui dessa igreja, outro elogio é: eu sei que não tolera os perversos. Ou seja, uma igreja que não tolera o pecado. É uma igreja que levava a sério a sua vida com Deus. Ela não tolerava homens maus no seu meio. Ela não se conformava com o pecado em seu meio. Você tem lutado, você tem enfrentado os pecados do seu coração, os pecados da sua vida, ou você tem se conformado com eles?
Éfeso mostra aqui uma igreja que não se conformava com o pecado. Além de não se conformar com o pecado, mostra aqui uma igreja teológica, ou seja, uma igreja que sabia discernir aquilo que vinha de Deus e aquilo que não era de Deus. Vai seguir ali, examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Quando chegavam homens ali para se infiltrar na igreja, com teologias, com um discurso diferente daquilo que a palavra de Deus apresentava, aquilo que os apóstolos estavam pregando, o que eles fizeram? Eles examinavam. Eles tinham domínio da palavra de Deus e examinavam para ver quais eram as pretensões desses homens. Eles estavam ali olhando para ver se o discurso estava de acordo com a palavra de Deus. E ali o texto vai dizer que eles examinaram e eles tiveram sucesso. Eles viram que esses homens eram homens mentirosos, ou seja, tiveram apóstolos que quiseram se infiltrar no meio da igreja, e a igreja ela tinha conhecimento, temor a Deus para discernir. Meus irmãos, uma coisa que eu sempre falo, muitas pessoas são enganadas, para não dizer a maior parte delas, são enganados por ventos de doutrina, que nem a palavra de Deus vai nos alertar, por teologias falsas, porque não examinam as Escrituras. Apenas decidem confiar em homens. O cara fala qualquer coisa, qualquer besteira, qualquer bobagem, e as pessoas elas vão atrás. Eu conheci um cara, na época que eu estava como pastor auxiliar lá na igreja a igreja que me ordenou o ministério lá no Rio de Janeiro, primeira igreja da Ilha do Governador. Eu conheci um cara que ele chegava até os pastores e se oferecia para pregar. Ele não tinha vínculo com uma igreja local, ele era um palestrante de igreja. E o que me chamou muita atenção, para não dizer me assustou, eu fiquei escandalizado com aquilo, é que ele chegava no pastor, nos líderes da igreja, e vinha com uma pastinha com uma série de sermões. Para não dizer uma série de sermões, esse cara tinha ali uns 4, 5 sermões só. Ele montou 4 ou 5 sermões, e ele chegava no pastor, no líder da igreja, ele cobrava para pregar, ele tinha como é que chama? Um cachê, tinha um cachê. E o mais assustador era o seguinte, até para tentar pegar o pastor ali pelo seu ego, ali, alguma motivação errada, ele falava assim: pastor, o que o senhor quer que eu pregue para a sua igreja? Eu tenho aqui mensagens, os irmãos aqui estão dando dízimo? Então, tenho 3 mensagens aqui que falam aqui, sobre dízimo e oferta. E alguns deles, que eu fui conhecendo outros, ainda tinham uma prática pior ainda, que era, além de cobrar o cachê, além de escolher e oferecer uma mensagem para ser pregada ali com o intuito ali de manipulação, ele falava assim: se bater tanto, a gente divide os lucros aí da oferta que for depositada hoje aqui. Saiba que tem muitos assim, meus irmãos, lobos que querem entrar no meio da igreja e tirar o foco, trazer doutrina, trazer uma teologia equivocada. Logo que eu cheguei aqui em Livramento, agora parou, não sei porquê, acho que foi de tanto não. O que eu recebi de gente que vinha se oferecer para pregar aqui, você não tem noção. Gente que eu nunca vi na vida. Aí chegava aqui na frente, geralmente era quarta-feira, culto de quarta, alguma coisa assim, chegava e falava assim: tudo bem, eu sou missionário fulano de tal, eu sou apóstolo não sei das quantas. Trazia toda uma... Como é que chama quando a pessoa tem um monte de... Currículo, títulos, um monte de títulos, assim, assim. Eu falava: legal. Pois é, quando é que eu posso pregar aí? Meu amigo, me desculpa, mas não. Eu explicava: eu não vou entregar o púlpito para o senhor, eu nem conheço o senhor. Onde é que o senhor frequenta? Qual é a sua igreja? Não, eu não tenho igreja, eu sou itinerante. Então nunca o senhor vai pregar aqui. Nunca.
itinerante, que não está ligado, não está enraizado com a igreja. Eu tenho muitos pecados, meus irmãos, não estou me colocando aqui como santo, mas eu não entrego o púlpito para amigos meus. Tenho amigos que eu não entrego o púlpito na nossa igreja. A igreja, meus irmãos, ela deve ser levada a sério. E nós devemos levar a palavra de Deus, o púlpito da igreja, a sério. Para que a gente não seja uma igreja que vive em modinha ou vento de doutrina. Outra coisa que Jesus elogia aqui, sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Ele elogia uma igreja que não queria aparecer. Era uma igreja que não queria inflar, não era feita com pessoas que estavam interessadas em inflar os seus egos, feita por pessoas que estavam interessadas em ter cargos, poder dentro da igreja. Essa igreja ela não é conhecida pelo nome das pessoas que estavam ali, pelos seus feitos. Ela é conhecida por uma igreja que sofria pelo nome de Jesus. Uma igreja que fazia o que fazia com paciência e sem desistir, para pregar o nome de Jesus. Eles levavam tanto isso a sério que eles odiavam aqui uns personagens que nós vamos ver mais para frente em outras cartas, que são os nicolaítas. Os nicolaítas, eles eram odiados por essa igreja, e isso eles têm em comum, que o próprio Jesus vai falar, eu também odeio esses caras. Quem eram os nicolaítas? O significado dele, do grego, ele já diz alguma coisa, é destruidor do povo. Eles se infiltravam dentro da igreja, espalhavam doutrinas malignas para a igreja, torciam a verdade a fim de atrair discípulos para si mesmos, espalhavam as doutrinas sombrias e perigosas entre o povo de Deus. Se infiltravam no meio da igreja e levavam doutrinas que não refletiam a palavra de Deus. Infelizmente, nós vemos muito disso. Práticas dentro da igreja que foram levadas por homens que não temem a Deus, que fazem com que a igreja seja vista aí pelas mídias e pela internet como piada. Igrejas que têm as suas práticas ridicularizadas. Uma das práticas, o culto desses nicolaítas, aqui uma característica deles, eles pegavam poucas frases e ficavam repetindo essas frases inúmeras vezes, como se fosse um mantra. Essa era uma das características do culto dos nicolaítas. Meus irmãos, para você que tem chegado agora, para você que está aqui hoje, uma igreja perfeita, ela não existe. Não existe uma igreja perfeita. A igreja de Éfeso, ela era uma igreja top. Era uma igreja sensacional. Era uma igreja muito boa. Uma igreja boa de pastorear, uma igreja boa de fazer parte. Porém, enquanto a igreja ela for formada por pecadores como nós, enquanto a igreja não tiver a volta de Cristo, ela ainda será imperfeita. Então, se você, desde que chegou aqui na igreja, você não viu nada de imperfeito, não viu pecados aqui, olhe com mais atenção. Tem bastante. Tem bastante. Eu sempre falo, quando eu vou conversar com irmãos, pessoas que estão chegando, eu sempre falo, em algum momento eu vou te machucar. É certo. Em algum momento alguém aqui vai te machucar, alguém aqui vai te ferir. Faz parte da caminhada, porque nós somos pecadores. É claro que nós cremos num Deus que perdoa, num Deus que restaura. Nós não conformamos com o pecado, nós confrontamos, mas nós somos uma igreja pecadora. E Deus deixa claro isso. Contudo, aqui vem a parte ruim. Sabe aquela coisa, né?
Quer uma notícia boa e uma má para te dar? Deus derramou os elogios aqui. Porém, contudo, eu tenho uma queixa contra você. Jesus, quando fala, eu tenho uma queixa contra você, ele está se colocando contra essa igreja. Ele fala, você abandonou o primeiro amor. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, sobre abandonar o primeiro amor. Às vezes nós temos uma compreensão equivocada sobre o que é abandonar o primeiro amor. O que Jesus está dizendo aqui não é para nós voltarmos a sermos, num sentido cronológico, as mesmas pessoas que nós éramos quando nós iniciamos a nossa caminhada com Cristo. Por que não? Porque nós éramos recém-convertidos, nós éramos ignorantes acerca de muita coisa, porém, nós tínhamos muito amor, muita paixão, mas nos faltava discernimento, domínio próprio. Então, meus irmãos, Jesus não está dizendo aqui para a igreja voltar a ser imatura no início da caminhada como eles eram. Ele está falando aqui que essa igreja, deixou de entregar algo qualitativo. Não é algo cronológico, é algo qualitativo. Ela deixou de entregar o seu melhor amor. Ela deixou de entregar a sua paixão, a sua prioridade. Ela deixou de entregar aquilo que ela tinha. Não seja como essas baterias fracas, que vão enfraquecendo até o ponto de morrerem. O que Jesus está dizendo aqui é que essa igreja deixou de entregar o seu melhor amor. A prioridade dela não era mais servir. O melhor amor dela não estava mais sendo entregue. Você já ouviu a expressão viver no automático? Essa igreja passou a viver no automático. Uma igreja repleta de pessoas com agenda cheia e com uma relação com Deus plugada no automático. É isso que Jesus está dizendo para essa igreja. Você não tem feito nada mais com o seu coração. Jesus está dizendo, você faz o que faz porque você tem que fazer. Porque é para fazer. Mas não há ali um amor, não há uma entrega, não há uma prioridade, não há um querer, não há uma paixão. E Jesus aqui, ele leva muito a sério isso, porque logo em seguida, ele fala para essa igreja, arrependa-se. Arrependa-se. Senão, o que ele fala? Arrependa-se, senão eu tirarei o candelabro do seu lugar. Ou seja, meus irmãos, é forte o que Jesus está dizendo aqui. Ou seja, eu acabarei com vocês. Jesus está dizendo aqui, é melhor uma igreja não existir, se ela existir e não tiver amor. Jesus não aceita uma igreja que viva no automático e faça as coisas por fazer, por obrigação, sem saber por que está fazendo, sem amor no que está fazendo, sem paixão naquilo que está fazendo. Nós precisamos entender a gravidade disso, meus irmãos. Lembre-se que Deus, Ele vê o nosso coração, Ele conhece as nossas intenções, Ele tem a sua igreja nas suas mãos, Ele anda no meio da sua igreja. Isso é sério. A identidade da igreja, a identidade do discípulo de Jesus, nós somos conhecidos por discípulos que amam. Nós somos conhecidos pelo amor que nós temos. Ou seja, se nós perdemos o amor, nós perdemos tudo.
O interessante, se você olhar o final da carta aos Efésios, isso é muito interessante, a forma com que Paulo encerra a carta, capítulo 6, versículo 24, ele faz uma oração especial por aquela igreja, e nessa oração ele diz assim: eu estou orando por todos aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo com um amor incorruptível. Essa igreja, ela era conhecida pelo seu amor. Mas os anos se passaram, a geração aqui passou, trocou-se uma geração aqui, anos se passaram, eles tiveram essa carta recebida de Deus. Eles fizeram algo a respeito disso? Não. Se você olhar, estudar a história dessa igreja, essa igreja desapareceu do mapa. O seu candelabro foi retirado do lugar. O que é amar, meus irmãos? É algo que eu tenho refletido muito. Eu quero recordar aqui um exemplo de um amigo que estava se preparando para casar, também se preocupando, né? E você vai entender por quê. E ele é pastor também. E a preocupação dele era a seguinte: ele começou a se preparar para a festa do casamento. E não sei se você sabe de uma coisa, a partir que os anos vão passando, as festas elas vão ficando cada vez mais caras. E ele começou a ficar preocupado porque ele não ia ter condições de entregar a festa dos sonhos para sua esposa. Ele não ia ter condições de entregar. Ele fala no seu testemunho dizendo assim: rapaz, eu comecei a ver essas festas, tinha até drone nas festas. E eu assim, de que jeito que eu vou ter uma festa e vou ter um drone na festa? E ele começou a ficar preocupado: sou pastor, não tenho dinheiro, não vou ser rico, eu vou chamar minha futura aí para conversar. Eu vou abrir meu coração. E aí ele abre o seu coração ali para sua amada, ali para sua esposa. E ele fala assim: o negócio é o seguinte, eu não tenho condições de te dar a festa dos seus sonhos. E ela fala assim para ele, né? Bonita essa resposta: eu não estou me preparando para um evento, eu estou me preparando para uma pessoa. Nós temos que nos preocupar com a pessoa de Jesus Cristo. Nós não temos que nos preocupar com eventos, agendas cheias. Nós temos que nos preocupar em amar o nosso Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Nós temos uma interpretação, eu vi um corte no Instagram de acredito ser um pastor muito abençoado, e ele fala ali que nós somos uma geração que tem assistido muito filme, e tem distorcido o que é amor. Amor para muitos é sentimentalismo. Se resume a isso. Eu preciso sentir, eu não sinto mais. Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus, amor nas Escrituras, meus irmãos, é sacrifício. É o que você faz apesar daquilo que você sente. É o que você faz apesar daquilo que você sente. Amor é fazer o bem mesmo que uma pessoa que você está fazendo o bem nunca reconheça o seu valor ou o seu sacrifício. Isso é amor. Isso é amar. Aonde que nós vimos isso? Quando Cristo ama a sua igreja. Nós mostramos algo de bom para Deus? Nós amamos a Deus? Jesus fez ali na cruz, meus irmãos. Ele amou a nós, mesmo não sendo correspondido. E saiba de uma coisa, o que ele fez ali na cruz não foi algo prazeroso. Nossa, até esse pastor, nesse corte, eu acho muito interessante que ele fala, ele não estava ali na cruz. Nossa, que prazer eu estou tendo aqui.
Nossa, isso, ó que prego. Que coisa maravilhosa que estou sentindo aqui. Mas mesmo assim, ele se entregou ali na cruz pela sua igreja. Jesus espera de nós, discípulos e uma igreja que ame, que se sacrifiquem. E se sacrificar é se colocar numa situação, numa posição de vulnerabilidade. Quando nós amamos, nós nos colocamos numa posição de vulnerabilidade. Porque o amor machuca. O amor machuca. O amor machuca. O mandamento de Cristo para os homens casados é amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Isso é forte, homens. É amar mesmo não se sentindo amado. É amar sem se sentir amado. É se sacrificar. É se entregar. Até porque, se nós definimos o amor por sentimento, lembre-se que o nosso coração é enganoso, sentimentos são enganosos. Eles corrompem a nossa mente. Saiba que fazer parte de uma igreja, meus irmãos, é se colocar numa posição de vulnerabilidade. Fazer parte de uma igreja é calejar as mãos, é ferir as mãos. Por quê? Porque nós estamos amando uma igreja, nós estamos amando um Deus, e nós estamos nos colocando numa condição de vulnerabilidade. Sabe qual é a pessoa que pode mais me machucar? Quem vocês acham que é? A pessoa que pode fazer mais mal. A pessoa que eu mais amo. A minha esposa, ó. Quanto mais nos amamos, mais nós nos colocamos numa condição de vulnerabilidade e podemos ser machucados. Vocês não têm ideia de como eu sofro por cada pessoa que sai aqui da igreja. Vocês não têm ideia, seja qual for o motivo. A minha esposa é testemunha disso. E nós temos que ter isso, todos. Quando nós fazemos parte de uma igreja, de um corpo, nós devemos amar ao ponto de sofrer pelos irmãos que estão ao nosso redor. É se colocar numa posição de vulnerabilidade, de sentir a dor do irmão que está do nosso lado. Isso é forte. É isso que essa igreja perdeu. É isso que Jesus está dizendo para nós também como igreja. Ele está primeiro dando um lembrete. Lembre-se de onde você caiu. Onde você deixou de amar. Será que nós estamos no chão? Será que nós estamos amando da maneira com que Jesus espera que seja esse amor? Será que nós estamos dando o nosso melhor? Será que nós estamos colocando Ele como prioridade? Olhar para trás, muitas vezes, é visto como algo ruim. E aqui, esse lembrete não é para nós vivermos do passado, lembre-se, não é para nós voltarmos a sermos aquele novo convertido. Não é para isso. Isso aqui tem um ar de ensino, de edificação. É algo que eu sempre recomendo a todos. É você chegar em determinada caminhada da sua vida, olhar para trás e ver quem você era e quem você se tornou. Para ver se nesse processo você se tornou mais próximo daquilo que Jesus espera ou você se afastou. Então, a primeira coisa que nós devemos aprender aqui é lembrar, olhar para trás no sentido de aonde é que está o meu melhor? Onde é que está o meu amor? Como é que está sendo o meu relacionamento com Deus, com a igreja, com a minha família? A segunda coisa que Jesus deixa claro é o seguinte: arrependa-se. Arrependa-se. Metanoia, mudança de mente, mudança de direção. Não é algo para te constranger, fazer você chorar e você seguir da mesma maneira.
Arrependimento é quando nós mudamos a direção. Isso aqui é errado, isso aqui é pecado, então eu vou para outra direção. Porque pecado é errar o alvo. Então eu vou para outra direção. E terceiro, meus irmãos, que seja a nossa oração. A igreja, ela é exortada a recomeçar. Deus nos dá a oportunidade para recomeçarmos. Que possa ser a nossa oração, que possa ser o nosso desejo, para que nessa caminhada, não uma igreja perfeita, mas uma igreja que cai, discerne ali os seus erros, os seus pecados, corrige e volta para o caminho. Se arrepende. Uma igreja saudável é uma igreja que tem arrependimento. Arrependimento. Momentos que fazem a igreja crescer são momentos onde há não uma comoção e uma histeria, mas atitudes de arrependimento. Isso faz com que uma igreja cresça e se aproxime da vontade de Deus. Que nós possamos refletir nesse exemplo dessa igreja de Éfeso, que era uma igreja muito boa, mas lhe faltava algo essencial. Amém? Que Deus nos dê coragem, que Deus mostre aquilo que deve ser mudado na nossa vida, mostre ali o momento em que nós caímos, que nos sustente nessa caminhada. Como vocês viram, meus irmãos, o contexto da igreja de Éfeso é igual ao nosso contexto. Tem dificuldade, tem perseguição, eu diria que é pior. Eu acho bem pior. A gente vai ter dificuldade, as coisas não são fáceis. Mas Jesus, ele nos dá uma palavra de encorajamento. Estamos nas suas mãos e Ele caminha no meio de nós. Amém? Vamos orar?